Olá! Esse é o Que Teoria Drops, pequenas introduções sobre autores da teoria da comunicação. E no episódio de hoje, falaremos um pouco sobre Walter Benjamin e um de seus principais insights, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Walter Benjamin foi um filósofo judeu e alemão associado à Escola de Frankfurt. Benjamin era um grande ensaísta e viveu na virada do século XIX para o século XX. Então, muitas de suas análises foram influenciadas por ideais marxistas e pelas mudanças radicais que estavam ocorrendo neste período. A Revolução Industrial, que foi um dos eventos que ocorreu nessa virada de século, possibilitou o surgimento de novas formas de arte, como a fotografia e o cinema, o que motivou o autor a pensar sobre as novas formas de se fazer e de se consumir a arte. Nessa obra, Benjamin argumenta que a capacidade de reprodução técnica das obras modifica a arte e investiga filosoficamente os efeitos causados por essa transformação. A obra em questão tem uma estrutura bem elaborada, uma linguagem objetiva por se tratar de um ensaio traduzido, mas uma linguagem um tanto densa. Benjamin aponta que as obras de arte sempre tiveram suas formas de reprodução. No caso da reprodução manual, a obra autêntica ainda mantém autoridade sobre a reprodução, porque é possível diferenciar a cópia por falsificação. Que já não é possível com as reproduções técnicas, né? Já que elas colocam a cópia em situações que nem o próprio original consegue alcançar. O autor exemplifica uma dessas situações com a música de coral. Antes da reprodutibilidade técnica, era necessário que o ouvinte se deslocasse até um salão ou algum ambiente que estivesse acontecendo as apresentações. Hoje em dia, com a criação de estúdios de gravação, é possível ouvir em qualquer cômodo da nossa casa. Com essa transformação, acontece o que o autor chama de perda da aura da obra de arte. Essa aura existe na experiência do observador com a obra em um momento único impossível de ser reproduzido. Na pintura, por exemplo, ao passar dos anos, a data de nascimento da obra fica mais longe. Isso atribui um valor histórico único. É a sensação de olhar para uma tela e pensar que aquelas pinceladas foram dadas há 500 anos atrás e agora está ali, na sua frente. Benjamin relaciona o conceito de autenticidade com a experiência do aqui e agora, a vivência única que a aura da obra proporciona e que nenhuma reprodução consegue oferecer. Para o autor, é fato que a aura se perdeu nessa transformação, mas não é necessariamente um fator ruim, já que apesar disso, a reprodução técnica possibilitou que os espaços para obras de arte fossem ampliados, o que acabou mudando completamente a relação da massa com a obra. Dentre as funções sociais do filme, a mais importante é gerar o equilíbrio entre o ser humano e a aparelhagem. Em um trecho do texto, o autor faz uma comparação entre os atores de teatro e de cinema. No teatro, a aura está na troca entre o ator e o público. Não existe a mediação técnica do cinema. Como o ator atua diretamente para o público, com a sua personalidade artística, a sua entonação de voz, a sua expressão, até o dia em específico, tudo isso garante uma autenticidade. No cinema, o produtor é o condutor do teste de proficiência do ator. E já que o ator atua para uma aparelhagem, é necessário passar nesse teste para chegar até o público. O papel do ator de cinema é performar com naturalidade frente a esses equipamentos, o que para o autor envolve muitos interesses, já que tanto no escritório quanto nas fábricas é diante de aparatos como esses que a população renuncia à sua humanidade. É essa mesma massa que vai ao cinema para vivenciar como o ator lida com essa aparelhagem, no sentido de afirmar a sua própria humanidade e como ele utiliza desses aparatos a favor do seu sucesso. O autor também cita o movimento dadaísta como um marco revolucionário da arte, por seu caráter de reivindicação e de incitar a irritação pública. A obra de arte passa a ter uma qualidade tátil que golpeia o observador. Benjamin afirma que, abre aspas, o filme libertou de sua embalagem o efeito de choque físico que o dadaísmo ainda mantinha envolto no choque moral, fecha aspas. Além disso, ele também fala que as câmeras possibilitaram o aparecimento de novas formas e perspectivas que não existiam a olho nu. Benjamin dá o exemplo do movimento de apanhar um isqueiro. Ao olhar, nós até identificamos, mas não sabemos quase nada daquilo que realmente ocorre entre a mão e o metal. A câmera também compõe um conjunto de procedimentos que permitem que o público, em seu coletivo, possa se apropriar da percepção individual de quem conta uma história no cinema, por exemplo.
Com toda essa transformação na arte durante a era da reprodutibilidade técnica, as massas passaram a buscar dispersão nas obras como forma de entretenimento, e é nessa dispersão que o autor afirma que ocorre a recepção de motivações profundas de ampliar a mente. É interessante comparar o pensamento de Benjamin sobre o cinema com o pensamento de Adorno. Os dois são colocados como integrantes da mesma escola por muitos autores, mas possuem opiniões distintas sobre o assunto. Enquanto para Benjamin o filme possui possibilidade revolucionária, para Adorno são meras ferramentas da indústria para dominar, explorar e padronizar a massa, fazendo ela esquecer a realidade em que vive e servir como um descanso antes de retornar à sua vida de trabalho. Chegamos ao final de mais um capítulo do Que Teoria Drops. Esse episódio foi produzido pelos alunos Arthur Galê, Cauã Brice, Isabela Amaro, Camila Wilhelm e Isabelle Teixeira do 2º ano do curso de Comunicação e Multimeios da Universidade Estadual de Maringá. E isso é tudo por hoje. Até logo! Nos vemos no próximo episódio. Tchau!